Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Tati, que vai fazer a correção da atividade final com vocês, de matemática. Eu vou fazer só as questões de matemática mesmo, que era a partir da questão 4, tá bom? As questões de resolução de problemas, quem vai fazer é o professor ABC. Então, vamos lá. Questão 4. Nelson é um engenheiro cartográfico que utiliza números negativos para representar altitudes abaixo do nível do mar e números positivos para representar altitudes acima do nível do mar. Em certa medição, ele constatou que um terreno está localizado a 1 metro abaixo do nível do mar. Como o Nelson pode indicar a altitude desse terreno? Então, a informação é importante, né? A altitude é 1 metro abaixo do nível do mar. E aí, nós vimos, né, em nossas aulas que a altitude é uma das aplicações dos números inteiros, positivos e negativos. Nível do mar é considerado zero. Acima são os positivos e abaixo os negativos. Portanto, 1 metro abaixo eu represento como sendo menos 1 metro. Então, portanto, a resposta é a letra D. Questão 5. Questão 5 foi a questão que deu probleminha na correção, lá na programação, portanto, ela foi anulada, mas ela vai ser corrigida aqui porque eu acho que o aprendizado é sempre importante. Complete os itens a seguir com o símbolo de menor ou maior. Então, toda vez que eu vou comparar dois números inteiros, uma dica é localizar esses dois números na reta numérica. Ao localizar esses dois números na reta numérica, o que está do lado direito é sempre maior do que o que está do lado esquerdo, tá? Na letra A, eu estou comparando um positivo e um negativo, né? O 40, ele não tem sinal. Quando não tem sinal, a gente considera positivo. Quando eu lembro da reta, o positivo está sempre do lado direito do zero, o negativo do lado esquerdo. Portanto, o positivo é sempre maior que o negativo, ou seja, o menos 150 é menor que o 40. Entre o zero e o menos 1. O zero, ele está à direita de todos os negativos na reta, portanto, ele é sempre maior que o número negativo. Menos 75 e menos 90. Quando eu vou comparar dois números negativos, se eu pensar em colocá-los na reta, quem vai estar do lado direito? Aquele que está mais perto do zero. Portanto, menos 75 é maior que o menos 90. Entre o 5 e o menos 3, de novo, eu tenho positivo e negativo. O positivo é sempre maior que o negativo, então o 5 é maior que menos 3. Entre o menos 9 e o menos 2, de novo, dois negativos. A hora que eu coloco na reta, quem está mais perto do zero é o menos 2. Portanto, o menos 9, ele é menor que o menos 2. Entre o menos 29 e o menos 19, quem está mais perto do zero é o menos 19. Portanto, o menos 29 é menor que o menos 19. Questão 6. Na reta numérica a seguir, cada letra corresponde a um ponto. Os pares de letras C e K, D e G, I, A, J e F correspondem a números opostos ou simétricos. É verdadeiro ou é falso? Então, vamos analisar. Primeira coisa, o que significa números opostos ou simétricos? Bom, são números que estão à mesma distância do zero, ou seja, que têm o mesmo módulo. Na prática, sempre que eu estou olhando o positivo e o negativo, né, do número, e aí eu tenho números opostos ou simétricos. O C e o K. Quem é o U? O C. O C tá aqui, ó. Ponto C é o 3 positivo. E o K? Ponto K tá aqui, o ponto K é o 3 negativo. 3 menos 3 são opostos ou simétricos? Sim, eu tenho 3 positivo e negativo, portanto, eu tenho números opostos. D e G. No caso do D, o D é o 5, né, positivo, e o G é o 5 negativo, portanto, de novo, eu tenho positivo e negativo, eu tenho números opostos ou simétricos, números que estão à mesma distância do zero. O I e o A. O I está aqui, o I é 6 e o A é menos 6. Então, de novo, mais 6 menos 6, eu tenho números opostos ou simétricos. E, por último, o que eu tenho aqui? O J e o F. O J eu tenho que é o mais 7 e o F que eu tenho que é o menos 7. 7 menos 7 também são opostos ou simétricos. Portanto, essa questão era verdadeira.
Vamos para a questão 7. Questão 7, tinha lá. Os pontos mais extremos da Terra são a Fossa das Marianas e o Monte Everest. Observe algumas informações sobre esses pontos. Fossa das Marianas localiza-se no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas. A altitude neste local pode chegar a aproximadamente menos 10.911 metros, fazendo deste o local mais profundo da Terra. Já o Monte Everest localiza-se na Cordilheira do Himalaia, entre o Tibete e o Nepal. O ponto mais alto da montanha atinge aproximadamente 8.848 metros de altitude, fazendo deste o ponto mais alto da Terra. Então, de novo, a gente tem aqui uma aplicação dos números inteiros em questão de altitude, né? Abaixo representando negativo e acima do nível do mar representando como positivo. De acordo com as informações apresentadas, pode-se afirmar que a variação máxima de altitude da menor até a maior altitude na Terra corresponde a aproximadamente, e aí tinham as alternativas. Então, eu tinha que prestar atenção na informação que estava pedindo. Estava pedindo o quê? A variação máxima de altitude. E o que estava querendo dizer com isso? Ó, da menor até a maior altitude. Lembra dessa questão quando nós vimos lá na atividade extra da parte 1, né? Eu tinha que lembrar como comparar, né, da distância de um número até o outro, né, na graduação, de uma graduação de um termômetro até outra, né, de leste a oeste, sul e norte, quantos quilômetros, né, a distância. E isso era comparar. Então, como se eu estivesse pensando numa reta numérica, e aqui eu tenho o ponto mais baixo, que era o ponto negativo, de menos 10.911, e lá do outro lado eu tenho o ponto positivo, que era do mais 8.840. Então, desse ponto aqui até esse ponto aqui, né, qual é a variação total, né, da menor até a maior altitude, tá? Então, era esse raciocínio. E nada mais é do que somar essas duas distâncias, né, porque o menos 10.911 está a 10.911 metros até o zero, que o zero estava aqui. E do zero até o ponto mais alto, eu tenho 8.848 metros. Então, se eu ver a distância total, nada mais é do que somar essas duas altitudes. Então, de 10.911 mais 8.848, que ia dar 19.759. Portanto, era a alternativa B essa questão. Na questão 8, em um site, Antônio observou a variação do preço de um smartphone em uma loja virtual dos 6 últimos meses do ano, sempre considerando a variação em relação ao mês anterior. Observe o gráfico a seguir, indicando essa variação. Sabendo que em junho de 2019 o preço desse smartphone nessa loja era de 1.350, tá? A hora que eu coloquei o texto aqui, ele quebrou o número, mas ele é 1.350, tá? Pode-se afirmar que em dezembro desse mesmo ano a loja vendia esse aparelho por... Então, aqui tinha que prestar muita atenção nessa informação. Ele partia de R$ 1.350. Em junho ele estava nesse valor. Em julho ele subiu 150. Então, 1.350 ele subiu os 150 reais. Qual foi o preço dele? Depois, em agosto, desse preço que ele subiu, ele baixou 120 reais. Então, como que ficou o preço em agosto? Em setembro, diminuiu de novo 50 reais. Então, qual é o preço que ele ficou? Em outubro, aumentou de novo 100 reais. Qual é o preço que ele ficou? E assim você ia fazendo essa variação e chegava na resposta. Ou você poderia, como eu trago aqui, montar uma expressão numérica com esses valores. E aí resolver como a gente resolveu as expressões numéricas lá na atividade extra da parte 2. Então, começava com o valor de 1.350, era isso que eu não podia esquecer. E aí, eu fui colocando aqui nessa primeira linha toda a variação. Então, a partir do preço inicial, subiu 150, caiu 120, caiu 50, subiu 100, subiu 90 e caiu 250. Para resolver a expressão, a dica que eu dei para vocês é: junta tudo que é positivo. O que é o total de positivo? Então, o preço inicial mais tudo que subiu, todas as variações de aumento de preço, representava aqui meu total de positivo de 1.690. Depois, o meu total de negativo, tudo que caiu o preço. Então, o preço caiu aqui, ó, 120, caiu 50 e caiu 250. Então, ele caiu um total de 420 reais.
Então, o total de preço inicial mais os aumentos deu 1.690. O total de queda de preço, 420. Então, no final, em dezembro, ele chegou lá com o valor de 1.270, que era, então, a alternativa D, a resposta final aqui da questão 8. Tudo bem? Na questão 9, Cláudia trabalha com vendas e organiza suas receitas e despesas semanais, como representado a seguir. Então, o R, receita, representa o positivo, que é o que entra para ela de dinheiro. E despesas, o D, representa o negativo, que é o que sai para ela, né? O que sai dela, que ela perde. Então, qual era o saldo final? Né? Era isso que estava pedindo. Ó. Considerando que o saldo é a diferença entre receita e despesa, pode-se dizer que o saldo de Cláudia nessa semana foi D. Então, entrou, saiu. Lá no final, quantos reais ela ficou? Tá? Então, aí vocês tinham as alternativas e da mesma forma que a anterior, a gente podia montar uma expressão numérica, tá? Com todas essas variações, sendo que receita é positivo, despesa é negativo, e aí você fazia o cálculo, então. Teve gente que foi fazendo um por um, tudo bem, não tem problema também, a gente já viu que é outra forma de resolução, tá? Nesse caso aqui, então, juntando tudo que é positivo, tudo que é receita, né? O 150, o 400, o 384 e os 689, que são as receitas. Dá um total de 1.623. Depois, juntando todas as despesas, 195, 950 e 350, dá um total de 1.495 de despesas. Então, tudo que receita menos as despesas, sobrou um saldo aí de R$ 128, que era a alternativa C na questão 9. E na questão 10, de completar as sequências, né? E aí vocês tinham que arrastar esses números, e no caso, identificava de quanto em quanto que estava indo essa sequência e buscava os demais números. 35, 24. De 35 para 24 está diminuindo. Está diminuindo quanto essa sequência? Essa sequência está sempre fazendo menos 11. Então, se eu fizer continuar menos 11 nessa sequência, 24 menos 11, 13, menos 11, 2, menos 11, menos 9, menos 11, menos 20. Então, eu estou sempre andando de 11 em 11 no sentido negativo da reta numérica. 24 menos 11, 13, ok. 13 menos 11, 2, ok. Muita gente acha estranho aqui, ó, do 2 para o 9 ter 11 unidades. Então, lembra que a gente fez a contagem naquela correção das atividades extras, né? Então, você tá lá no 2. Se eu contar 11 números no sentido negativo, eu paro lá no menos 9, tá? Lembra, do 2 até o 0 eu tenho 2 unidades. Do 0 até o menos 9 eu tenho 9 unidades. Então, 9 unidades mais 2 unidades, 11 unidades no total que eu andei no sentido decrescente na reta numérica. Tudo bem? E assim, analogamente, vocês, da mesma forma, né, vocês faziam então na letra B. Menos 26, menos 35. Lembra, tá aumentando o negativo, né? Ou seja, também eu tô diminuindo. Eu tô indo no sentido decrescente da reta. Tô diminuindo quanto? Tô diminuindo de 9 em 9. Então, de menos 26 até menos 35, tem 9 unidades. Então, se eu continuar decrescendo 9 unidades na reta, então 35 menos 9, eu vou lá para o menos 44. Andar 9 no sentido negativo, vou parar no menos 53. Andar mais 9, menos 62. Se eu andar mais 9 no sentido negativo, ou subtrair 9 unidades, eu vou parar no menos 71. Tá? E por último, na letra C, menos 48 para menos 31. Nesse caso aqui, eu estou crescendo, eu estou aumentando, porque eu estou indo no sentido positivo, estou diminuindo o negativo, quer dizer que eu estou indo no sentido positivo da reta numérica. Então, eu estou sempre fazendo mais quanto? Mais 17, né? De 48 para 31 são 17 unidades. Então, 31 mais 17 vai dar menos 14. Menos 14 mais 17, aí já vou parar lá no positivo, né? No mais 3. E é aqui que tinha um errinho de digitação, né? Lá estava menos 3. Mas como era o único 3 que tinha, vocês viram que só tinha ele para colocar, não tinha outro, né? Então, não tinha erro, quando eu entendi bem a sequência, tá bom? Então, aqui, fui parar lá no 3 positivo, vou andar mais 17, vai dar 20. 20 mais 17 vai dar 37. Então, aqui eu estou dando sempre mais 17, ou seja, eu estou aumentando 17 unidades
no sentido positivo, no sentido crescente da reta numérica, tá bom? Eu espero que tenha ajudado essa correção, tenha elucidado aí algumas dúvidas, porque alguns de vocês mandaram essas perguntas, e para eu não precisar responder um por um, que ia ser uma demanda um pouco grande, eu fiz essa correção para que todos pudessem, né, ao mesmo tempo fazer uma revisão, que é uma forma de uma recuperação contínua, né, e analisar o que será que esqueceu na hora de fazer, por que será que errou, como alguns perguntaram. Tudo bem? Então, um beijo para vocês e até mais.